E a situação para o Bitcoin e para os mercados parece estar se complicando. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin e comentar sobre os eventos que ocorreram nessa semana e que estão deixando os mercados no mundo inteiro um pouco nervosos. Também vou atualizar a situação da análise de sentimento do Bitcoin. Vou atualizar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, seguir o nosso canal também no Telegram, porque lá eu costumo postar as novidades relevantes que aparecem. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo. Galera, Bitcoin caindo aí hoje, em torno de 1%, uma queda bem leve. Ontem, na terça-feira, caiu em torno de 1,5%. São quedas até leves para o mercado de criptomoedas, para o Bitcoin principalmente. Mas o que está incomodando aqui na minha visão é que se o Bitcoin romper aqui do ponto de vista gráfico a região dos 66 mil, aliás, vamos ver aqui a região dos 66.600 para baixo, ele pode formar um padrão gráfico conhecido como topo duplo, e se isso acontecer, o alvo para o Bitcoin seria na região de aproximadamente 62.436, tá? Tainan, então você está dizendo que o Bitcoin vai 62.436? Não, eu só estou dizendo para vocês ficarem de olho na região dos 66.600, porque ela é uma região chave, tá? Ela pode indicar aí uma reversão dessa tendência de alta que o Bitcoin vinha nos últimos dias, tá? Ah, Tainan, mas como assim, né? Você estava falando agora, há poucos dias que o Bitcoin rompeu uma bandeira de alta para cima e tal, que o alvo é nos 90 mil dólares. E de fato, pessoal, quando a gente olha aqui no gráfico diário ou aqui no gráfico semanal, fica até mais fácil de ver. Parece que o Bitcoin iniciou o rompimento para cima de uma bandeira de alta, tá? Só que o que está complicando a situação do Bitcoin nesse momento não é o Bitcoin em si, tá? É o mercado americano. Hoje a gente está tendo um dia de queda relativamente forte no S&P 500. A gente vê que o Bitcoin está acompanhando bastante as bolsas americanas. Né? Segunda-feira, as bolsas americanas subiram, Bitcoin e criptomoedas subiram. Ontem, na terça-feira, o mercado caiu. Eu já vou explicar daqui a pouco o motivo. E o Bitcoin também caiu. E hoje, quarta-feira, o S&P 500 está caindo forte. O Bitcoin está até com uma queda moderada, tá? S&P 500 ali no futuros caindo 1% quase no dia e o Bitcoin caindo 1%. A queda do Bitcoin está bem moderada, tá? Mas a gente sabe que o Bitcoin ele é o rabo do cachorro no mercado, né? Quem balança o rabo, vamos dizer assim, é o cachorro e não o rabo que balança o cachorro, tá? Então a gente tem essa situação aqui em que o Bitcoin está sofrendo por causa do mercado americano. A gente tem sim aquele padrão gráfico, como eu disse ali, aquela bandeira de alta, mas o mais, vamos dizer assim, quem está acima da análise gráfica do Bitcoin, quem está acima dos eventos internos do mercado de criptomoedas, é o mercado americano, que é guiado aí por eventos macroeconômicos que fazem os investidores venderem ou comprarem, tá? Ou expectativas aí das empresas dos Estados Unidos. E ontem, dia 28 de maio de 2024, tivemos a divulgação de um dado que eu havia avisado aqui na segunda-feira, que era a confiança do consumidor pedida pelo board do Fed lá dos Estados Unidos. E, meus amigos, a expectativa que o mercado tinha era que a confiança do consumidor nos Estados Unidos relativa ao mês de maio fosse de 96, tá? A projeção era que viesse 96 abaixo do mês anterior, né? No caso, abril, onde foi 97,5. Mas não, meus amigos, ela veio 102, tá? Bem acima da expectativa e bem acima do mês anterior. Isso daqui, a princípio, parece uma coisa boa, né? Você pensa, não, se os consumidores estão mais confiantes, eles tendem a consumir mais, se eles consomem mais, é porque a economia está indo bem. Mas tem um detalhe, nós estamos com a taxa de juros mais alta dos últimos 22 anos lá nos Estados Unidos e o mercado quer que o Banco Central dos Estados Unidos comece a cortar juros logo para subir, tá? Se o Banco Central dos Estados Unidos tiver que manter esses juros altos aí por mais tempo do que o mercado espera, talvez não cortar esse ano, pode indicar uma queda para o mercado, porque esse não é o desejo nem é o que o mercado precifica hoje em dia, tá? Então, por isso que esse dado aqui vindo mostrando os consumidores mais propensos a consumir, eles acabam assustando os mercados, pois eles indicam que a economia dos Estados Unidos está indo muito bem, e se a economia vai bem, se os consumidores estão consumindo mais, a inflação tende a subir ou a não cair tão rapidamente quanto o mercado gostaria, e o Banco Central dos Estados Unidos acaba sendo forçado a fazer aquilo que eu disse que agora há pouco, que é o pior para os mercados, que é ter que manter os juros no patamar mais alto dos últimos 22 anos. Tá? Então,
Por isso que esse dado aqui ontem assustou e provocou queda nos mercados, né? A gente vê que os últimos meses aí, em abril, março e fevereiro, ele veio abaixo da expectativa, tá? Então isso daqui não é algo bom, isso deu um susto no mercado nessa terça-feira passada e a gente consegue ver isso até pelo desempenho do mercado, tá? Depois desse dado de ontem que a gente começou a ter essa performance ruim no SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos, tá? A gente vê, galera, que o que está pressionando os mercados hoje, que está causando essa queda aí desde ontem, são os juros, tá? Quando a gente vai aqui para o Treasury de 10 anos, olhem como está subindo aí desde ontem, galera, olha a pancada para cima que deu o Treasury de 10 anos, o rendimento do Treasury de 10 anos lá dos Estados Unidos após a divulgação desse dado, tá? O rendimento dos Treasuries, ele é aí uma forma que o mercado utiliza para precificar as expectativas de juros futuros, tá? Quando você tem uma subida de juros aqui nos Treasuries, geralmente você acaba pressionando os mercados para baixo, ativos de risco, os investidores eles tendem a ficar mais avessos a risco. A gente vê aqui o Treasury de 30 anos subindo forte, o rendimento do Treasury de 30 anos, né, subindo forte também nos últimos 2 dias. Tá? Quando a gente vai aqui para o DXY, né, que é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, a gente vê que ele está subindo desde ontem, está subindo forte, tá? DXY subindo normalmente é um sinal de aversão a risco, tá? O dólar é a moeda mais segura do mundo, das moedas fiduciárias, e quando os investidores estão com medo, eles tendem a ir para o dólar, tá? Então isso aqui é um sinal de que os investidores estão assustados desde aquele dado de ontem. E na minha visão, galera, essa ansiedade do mercado, o mercado está reagindo dessa forma, tem a ver com o dado que a gente vai ter sendo divulgado nesta semana. No caso aqui, eu me refiro ao que a gente vai ter na próxima sexta-feira, tá? Sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. A gente vai ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele vai subir os juros, ou se ele vai manter os juros, ou se ele vai abaixar os juros, tá? Então, por isso que esse dado é tão importante. Taxa de juros é o preço do dinheiro no mundo, e o mercado quer saber se o preço vai aumentar ou não, tá? Se o preço do dinheiro aumenta, né, se o dinheiro fica mais caro por mais tempo, vale menos a pena você manter ele em ativos arriscados, como bitcoins e criptomoedas. Então, por isso que esse dado é tão importante, tá? Amanhã a gente vai ter um dado muito importante também, que é a revisão do PIB do primeiro trimestre lá dos Estados Unidos, tá? Que vai ser divulgado amanhã, na quinta-feira, dia 30 de maio, às 9h30 da manhã. A gente vai ter também os pedidos iniciais do seguro-desemprego às 9h30 da manhã dessa quinta-feira. A gente vai ter outras informações importantes, né? Amanhã de noite a gente tem o PMI industrial de maio da China, tá? Mas, para mim, o dado mais importante da semana é o de sexta-feira, que é o que está causando ansiedade nos investidores, galera. Eu acredito que depois desse dado de confiança do consumidor, que veio acima da expectativa ontem, muitos investidores não estão querendo ir comprados para a divulgação desse núcleo do índice de preços PCI, tá? Então, o que acaba acontecendo é que os investidores, muitos deles, se desfazendo das posições, né? As bolsas americanas, principalmente o SP500, têm subido forte aí nesse ano de 2024, né? Está nas máximas históricas, maior valor de toda a história, se eu não me engano, desde 1887, tá? Então, assim, é uma coisa assim que assusta os investidores. Quando você está com lucro, você olha e fala, olha, essa semana vai ter a divulgação de um dado macroeconômico. O que saiu aí na terça-feira já veio ruim. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender, tá? Então os investidores vendem aí ações americanas, né? Vendem ações aqui no Brasil, vendem criptomoedas nas corretoras de criptomoedas, vendem criptomoedas via ETFs lá nos Estados Unidos, tá? Os ETFs, eles têm um lado bom deles de trazer dinheiro para o mercado, mas as pessoas também podem vender os ETFs, e aí a BlackRock e as outras gestoras são obrigadas a vender esses ETFs no mercado, tá? Então isso também acaba provocando queda. E quando a gente vai para análise de sentimento do Bitcoin, o sinal também não é dos melhores, tá? Quando a gente olha aqui, galera, pô, a situação tá bem feia nesses dias, né? A gente vê que desde ontem, olhem isso, tá? Desde hoje, na verdade, o Bitcoin tá com uma subida rápida aí do long short ratio, tá? Quer dizer que a gente está tendo mais pessoas compradas apostando na alta, alavancadas apostando que o mercado vai subir do que ele vai cair, tá? A gente vê isso não só pela subida do long short ratio,
mas aqui também pela subida do Open Interest, tá? Que mostra que esse aumento de long short ratio foi acompanhado pelo aumento das posições que foram abertas, tá? E ao mesmo tempo a taxa de funding subiu também, tá? Então se a taxa de funding subiu, que as corretoras, no caso aqui a Binance, ela está tendo que cobrar mais de quem abre posições apostando na alta hoje e nos últimos dias. Se ela tem que cobrar mais é porque tem mais pessoas apostando na alta. Então ela precisa equilibrar o mercado e para isso ela cobra mais de quem está no lado que tem mais pessoas. Tá? É como se fosse uma balança. Ela cobra para mais pessoas entrarem de um lado da balança, aquela balança de duas pessoas que vão fazendo uma gangorra, né? Para a balança ficar equilibrada, a corretora tem que tirar pessoas de um lado, então ela vai cobrando para menos pessoas quererem entrar daquele outro lado que está mais pesado, tá? Então, essa é a situação. Isso acaba indicando que a gente tem mais pessoas compradas. E aqui na High Block, pessoal, indo para o Liquidation Rich Map, o mapa de calor de liquidação, a gente vê algo que também não é das coisas mais agradáveis do mundo, tá? A gente tem liquidez de todo lado aqui, né? Tem liquidez lá nos 80, lá nos 55, mas o que importa é a liquidez que está aqui mais perto, né? A gente estava com muita liquidez ali na região dos 71 nos últimos dias, galera, mas foi diminuindo, tá? Porque esse mapa de calor aqui, ele vai atualizando, né? Ele vai tirando aí os 7 dias para trás, tá? Ele vai pegando só dos últimos 7 dias. Então a gente vê aqui que agora a gente está com muita liquidez surgindo, principalmente hoje e ontem, na região ali dos 66 até a região dos 65,300, tá? Então, principalmente ali nos 66,800, está com bastante liquidez, o que quer dizer que pode valer a pena para as baleias jogar o mercado ali naquela região para liquidar aquelas pessoas que abriram posições apostando na alta hoje e ontem, com essa queda do mercado, e tomar o dinheiro dessas pessoas. Tá? Então, assim, os sinais que eu estou vendo aqui no gráfico, no mapa de calor, eles não estão bons. Tá? O gráfico ainda não está definido, o Bitcoin precisa romper do ponto de vista gráfico 66.600 para formar um topo duplo. Isso ainda não aconteceu, mas aqui na análise de sentimento a coisa não parece boa. Tá? Se o mercado não subir amanhã, a gente pode ver facilmente o Bitcoin indo buscar a liquidez ali abaixo, tá? 66, 65, tá? A gente tinha muita liquidez ali na região dos 72 mil dólares, né, pessoal? Mas infelizmente o Bitcoin não buscou, o mapa de calor foi andando, tá? As pessoas não costumam manter posições alavancadas aí por muito tempo em criptomoedas, tá? Porque a taxa de funding é extremamente alta. Cada dia que essas posições ficam abertas, mesmo sem estar gerando lucro ou prejuízo por movimentação do mercado, as corretoras cobram, tá? Então, muitas pessoas acabam fechando. E outra coisa, né? A gente tem que lembrar que tinha muita liquidez lá nos 72 mil nos últimos dias. Essa liquidez era de pessoas que estavam apostando na queda, né? O Bitcoin que estava ali na região dos 70 mil dólares uns dias atrás, aí no caso da segunda-feira, agora está lá nos 67, tá? E quando ele cai dessa forma, essas pessoas que estavam apostando na queda ganham dinheiro, tá? Então muita gente pode ter fechado posição. Então por isso que eu gosto desse mapa de calor de 7 dias, porque ele vai atualizando a situação, né? Então essa é a situação, tá? Eu tô vendo um cenário bem conturbado aí para o Bitcoin. Agora eu acho que a gente tem que rezar mesmo pro dado de inflação lá dos Estados Unidos na sexta-feira vir dentro do esperado ou abaixo, tá? Porque se a gente tiver uma inflação maior do que o esperado, a coisa pode complicar, e não é pouco, a coisa pode complicar bastante para o Bitcoin, o que acaba não sendo bom, né? Porque se a inflação sobe, os juros têm que ficar mais altos, e juros mais altos fazem os mercados caírem normalmente, tá? Então, esse é o cenário. A gente tem que falar aqui também das principais altcoins, pessoal, começando pelo gráfico da Ethereum, tá? Que é a segunda maior altcoin do mercado. E, galera, o gráfico da Ethereum nos últimos dias está extremamente indefinido, tá? É aquele típico gráfico que a gente olha e não consegue ver padrões. A Ethereum está caindo um pouco hoje aí, acompanhando o Bitcoin, mas quando a gente olha aqui, é difícil de você ver uma definição muito boa, tá? Para mim a coisa só vai ficar mais definida aqui para Ethereum se ela romper o último topo, né, a região dos 4 mil dólares, ou se ela romper a região ali dos 3.600 dólares, tá? Se isso acontecer, aí a coisa complica para Ethereum, porque aí ela formaria um topo duplo que ainda não formou, tá? Só vai formar se romper, enquanto não romper, a gente não deve ficar abrindo posição, porque a gente não sabe para que lado que ela tende aí, tá? Mas se ela rompe ali para baixo, esse topo duplo alvo está ali na região dos 3.300 dólares, tá? Então, tem que ficar de olho aqui na Ethereum, porque eu penso que ela vai acompanhar o Bitcoin aí até sexta-feira, tá? Não tem jeito, o mercado está ansioso, a narrativa que movimenta o mercado agora é em torno desse dado de inflação que vai ser divulgado, e não estou conseguindo ver outra narrativa, tá? O ETF de Ethereum que
estava gerando ansiedade no mercado na semana passada já saiu, e agora a gente não tem aí outras coisas internas do mercado de cripto para fazer ele se descolar do mercado americano, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Solana, tá? Solana estava com gráfico legal aí nos últimos dias, né? Ela rompeu para cima um fundo duplo e hoje ela está conseguindo se manter subindo num dia em que o mercado está caindo, tá? Isso mostra que ela ainda está forte. O gráfico da Solana, pessoal, mostra um alvo para ela lá na região dos $200, tá? Um alvo de um fundo duplo que ela rompeu. Agora existem especulações de um possível ETF de Solana, só que, meus amigos, a coisa está um pouco complicada aqui, porque as altcoins tendem a seguir os movimentos do Bitcoin, tá? Então, se o Bitcoin cai aí de uma hora para outra, a Solana, infelizmente, vai junto, tá? Então, essa é a situação. O gráfico da Solana indica alta, mas tudo depende do Bitcoin, tá? Eu penso, pessoal, que o fato de o mercado estar indo para esse evento aí, já precificando o pior, é bom, tá? Porque, geralmente, quando isso acontece, o mercado não se assusta tanto quando um dado vem ruim, tá? Mas essa é uma situação aí que a gente tem que aguardar, tá? Outra criptomoeda aí que estava com os gráficos legais nos últimos dias aí é a Chainlink, né? A Link no par dólar, tá? Ou Tether, né? Também dá na mesma. O gráfico da Chainlink, galera, praticamente já bateu aí no alvo daquele fundo duplo, tá? Eu me arrisco a afirmar que já bateu, galera, não tem jeito, tá? A Chainlink bateu ali nos $19, o alvo estava ali nos 19,36, mas, galera, 19,22, tá? Para mim já bateu, então eu não arriscaria abrir uma posição comprada aí na Chainlink por enquanto, tá? Então, Chainlink segue nessa situação aí, tá? Bateu o alvo desse fundo duplo, e agora ela pode corrigir, tá? Principalmente com esse candle que ela fez hoje aí, né? Um candle bem característico de reversão numa região de resistência, tá? Agora eu acho que a Chainlink só consegue subir se o Bitcoin continuar subindo aí nos próximos dias. Eu acho que isso só pode acontecer de uma forma mais consistente a partir da sexta-feira, depois que a gente tiver esses dados de inflação que estão deixando os mercados com medo, tá? Também temos que falar da BNB, a Binance Coin, que estava com um gráfico aí legal nos últimos dias, tá? Tava com um gráfico até bacana. Tá? Ela parece estar formando um triângulo ascendente, mas ainda não rompeu. Tá? Enquanto a Binance Coin não rompeu $640 ali, nada feito. Mas o gráfico dela continua legal, ela está lateralizando ainda dentro daquele possível triângulo. Tá? Outra criptomoeda aí que estava com o gráfico legal era a NIR, né? Ou NIAR, tá? Se a gente for aqui no gráfico dela, a gente vê que ela estava também parecendo aí fazer um pivô de alta, tá? Mas ela tem que romper o topo ali, viu, galera? Enquanto ela não romper ali vou colocar aqui os $9, eu não sinto muita segurança, tá? O gráfico dela tá bem mais forte do que o gráfico da maioria das outras altcoins. Eu tava vendo nela aqui também um possível triângulo ascendente, tá? Mas depois eu cheguei à conclusão que esse triângulo ascendente dela não tá muito bonito, né? Tá depois aqui de um movimento, de um topo anterior, então seria interessante se ela rompesse os 9, tá? Mas se ela consegue romper os 9, o alvo desse pivô seria ele nos 12,50, tá? Então é uma moeda para ficar de olho, porque se o mercado ficar otimista nos próximos dias, os dados de inflação ajudarem, ela pode ter uma performance interessante, tá? Então, essa é a situação aí da NIAR, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Matic, tá? A Matic é uma que tá aí em uma situação interessante, tá? A Matic, ela tá perto ali de uma região de resistência. Ela precisa romper para cima a resistência ali dos 75 centavos de dólar para ir para algum lado de fato, né, galera? Enquanto ela não rompeu 75 ali, fica uma situação difícil, tá? Mas, no geral aqui, a Matic, ela tá aí entre a região dos 65 centavos e 75. Ela tem que romper um dos dois para se definir. Se romper 75, sobe, aí o alvo seria nos 85. Se romper 65 para baixo, ela provavelmente vai cair, tá? Então, ela tá nesse dilema aí, tá? Não tem muito o que fazer, infelizmente, temos que aguardar ela romper. A Cardano, galera, já não consigo nem desenhar um range para ela muito bem, tá? Porque ela não tá respeitando os padrões gráficos nos últimos dias, tá andando de lado, tá um gráfico feio, tá? Vamos ser honestos, né? O gráfico da Cardano não é um dos gráficos mais bonitos aí nos últimos tempos, tá? E para mim a Cardano, ela tá no range aí entre a região dos 50 centavos de dólares e a região dos 40 centavos de dólar, tá? Se ela romper os 50 para cima, provavelmente ela deve subir, tá? E se ela romper para baixo os 40, aí ela deve cair. Enquanto isso não acontecer, a gente não consegue ter uma visão muito clara exatamente de para onde ela está indo, porque ela já está andando nesse range aí desde o início de abril, tá? Então, a gente precisa aí que a Cardano se decida, né? Que ela tome uma decisão urgentemente. A XRP, galera, tá numa situação parecida, tá? A Ripple,
uma das maiores criptomoedas do mercado, ou tem que romper ali para cima os 57 ou 50 para baixo. Enquanto não fizer um dos dois, fica complicado aí de a gente traçar um alvo, dizer para onde que ela tá indo, tá? E galera, essa é a situação do mercado aqui, tá? Não tô conseguindo ver muitas moedas interessantes aí nos últimos dias, tá? Uma moeda que eu sempre falo muito aqui que o pessoal tá questionando é Tainan, e a Radix, tá? O que tá acontecendo aí com ela, né? Pessoal, a situação dela também não tá legal nos últimos dias porque ela é uma moeda muito sensível aos movimentos do mercado, tá? Quando o Bitcoin estava subindo lá em março, ela fez uma subida ali de praticamente 100%, chegou a subir mais de 100%, tá? E agora que o mercado está como um todo corrigindo, infelizmente ela tende a corrigir, tá? Lembrando, galera, que a Radix é uma moeda extremamente arriscada, tá? Uma moeda de baixíssimo market cap. Se der bom, se os desenvolvedores conseguirem entregar aí o que eles estão prometendo, ela pode se valorizar bastante. É uma aposta aí que muitas pessoas têm, mas também se não der, é uma moeda aí que ela não tem liquidez, tá? Qualquer movimento, qualquer venda um pouco mais pesada, aí se alguém vende, para vocês terem ideia, 100 mil reais de Radix aí a mercado, ele já consegue derrubar o preço dela bem. Tá? Se alguém compra 100 mil reais, se algum investidor vai lá e compra de uma vez 100 mil reais no mercado, ele joga o gráfico dela para cima. Tá? Inclusive aqui nos últimos dias aconteceu um movimento que eu julgo que pode até estar relacionado a esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que poucas pessoas, talvez até uma pessoa só, causou esse movimento de subida dela rápido em poucas horas. Né? A Radix subiu ali em poucas horas aproximadamente 20%, quase 20%, tá? Isso aqui é comum em moedas que têm pouca liquidez. Esse é um dos problemas dela e de várias outras criptomoedas pequenas, tá? As famosas, como que eu posso dizer, tá? As famosas gemas, né? Essas moedas assim, igual essa P-Network aqui, tá? Moedas que qualquer venda ou compra grande faz o mercado andar muito, tá? Por isso que essas moedas acabam sendo queridinhas de muitas pessoas, né? Porque elas fazem pumps e dumps aí quando alguém entra, tá? Mas no geral é segurar, tá, galera? Infelizmente essas moedas de baixa liquidez são difíceis aí de você ficar fazendo trade, tá? Elas podem subir ou cair muito facilmente. Você deixa uma ordem no book. Se essa ordem for grande, ela demora a consumir. Se você dá uma ordem a mercado, você move muito o preço. Tá? Então são moedas aí bem difíceis de trade. Elas são moedas para comprar e segurar. Você compra aquele dinheiro que você pode perder, que você não liga de apostar nessa moeda e segura, tá? Então essa é a situação, tá? A gente tá tendo um momento difícil aí para essas altcoins. SDAO também aí caindo, né? As moedas performando mal nos últimos dias. No caso aqui da SDAO, ela rompeu para baixo um triângulo descendente com alvo nos 36 centavos de dólar, tá? Então, as moedas, principalmente essas mais arriscadas, estão indo para as mínimas históricas. E por esse vídeo é isso, pessoal. Vamos aguardar o dado de sexta-feira. Desejo a todos um excelente feriado amanhã, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.